apicultura. As abelhas sem ferrão vivem em meliponários como este, na Embrapa de Teresina. Existem várias espécies encontradas nas matas nativas. Jandaíra, Tiúba, Manuel de Abreu e Uruçu são as mais conhecidas. São as abelhas verdadeiramente brasileiras, bem diferentes das espécies africanas e italianas. Elas são bem diferentes em termos de fisiologia, biologia, morfologia, produção, né? Uma colmeia de Apis mellifera, ela bem manejada, pode produzir 80 quilos de mel por ano. As abelhas sem ferrão, né, que a gente chama, elas vão ter de 1 quilo a 10 quilos de mel ano, dependendo da espécie de abelha que a gente estiver trabalhando. Pelas características das colmeias, há também uma diferença marcante quanto ao manejo. Isso, porque, assim, primeiro, o fato delas terem um ferrão atrofiado já muda tudo. Você não vai precisar de toda aquela vestimenta que a gente usa em apicultura. Embora algumas espécies são um pouquinho mais defensivas, então a gente precisa prender o cabelo, ter o cuidado de usar um óculos, porque elas gostam de beliscar a região dos olhos, né? Mas já tem toda essa diferença de manejo. Além disso, o modelo da colmeia, a forma de extração do mel, tudo vai ser muito diferente na apicultura. Onde são encontradas? Olha, essas abelhas, elas são as abelhas nativas aqui do Brasil, né? Então, a gente estima que existam umas 400 espécies, né? Algumas são bem regionais, como por exemplo a tiúba, você vai encontrar Piauí, Maranhão e pronto, né? Mas em todo o Brasil a gente pode achar espécies de abelhas sem ferrão nas matas e às vezes até nos quintais das casas, né? A gente já tem encontrado muitas pessoas que relatam que acharam no muro, né, nas paredes das casas, algumas espécies. Por ser uma espécie nativa, a criação em escala comercial, ela é possível? Como é que ela ocorre? Olha, ela é possível, mas como é uma espécie nativa, ela também é protegida pelo IBAMA. Então, tem alguns cuidados que precisam ser tomados. Por exemplo, não se pode estar retirando enxames de matas, né, de qualquer forma, né? O ideal mesmo é que o produtor coloque caixas e iscas nas matas para capturar esses enxames, que isso aí é permitido, ou compre enxames de produtores já cadastrados no IBAMA, né? O transporte também tem que ter uma licença especial para o transporte, porque senão o produtor pode ser multado. Então tem realmente algumas particularidades que os produtores têm que tomar cuidado. A pesquisadora Fábia Pereira mostra a organização da colmeia e o manejo de um enxame de abelhas tiúba. É uma abelha aqui da nossa região, né, encontrada em Teresina, aqui no Piauí, na região do Cerrado e no Maranhão. Tá? Então aqui a gente pode observar as operárias, os potes de mel, bem diferente das abelhas italianas e africanas, né? Então elas fazem potes de cera redondos, onde elas armazenam o mel, deixa eu abrir aqui, e o pólen. Tá? Elas não fazem, os discos de cria são horizontais, são redondos, né? Elas colocam essa capa de cera ao redor, que a gente chama de invólucro, para proteção das crias. Então você vê assim todo um sistema bem diferente da apicultura, das abelhas italianas. E nessa época do ano, sem flores no campo, como que elas se alimentam? É necessário alimentá-las, aí já é bem igual às abelhas italianas, né? A gente precisa estar fornecendo um alimento proteico, um alimento energético, pode ser o xarope de água com açúcar, pode ser mel de abelha italiana, né? E aí o produtor pode verificar os mesmos cuidados que se tem com a abelha italiana, né? Nesse período de seca referente à alimentação, deve ser dado às abelhas sem ferrão também. Nesta outra colmeia vivem abelhas jandaíra, também do tipo sem ferrão. Essa aí é a jandaíra, também chamada de abelha subnítida, que aqui ela ocorre muito mais para o norte do Piauí, Maranhão também, e principalmente nas ilhas do Delta, tem bastante. Então o projeto ele prevê que a gente trabalhe com essas abelhas, com a abelha jandaíra, nessa região do Delta, né, com os catadores de caranguejo, para que a gente possa dar outra alternativa de renda para os catadores no período em que eles não puderem estar catando caranguejo por conta do defeso. E para transformar as abelhas sem ferrão em negócio rentável, a Embrapa investirá cerca de R$ 500 mil em estudos para a geração de tecnologias.
O desafio da pesquisa é gerar tecnologias adaptadas às condições do clima do Piauí. Será desenvolvida na região norte do estado, no delta do Parnaíba, e também nos cerrados do sul do Piauí. A pesquisadora Fábia Pereira é uma das coordenadoras do estudo. O que se pode objetivar, buscar no estudo como esse que será desenvolvido a partir do próximo ano com as abelhas sem ferrão? Bom, é assim, a tecnologia para a criação de abelha sem ferrão, ela existe, mas a gente tem dificuldade em estar trabalhando com elas, com essa tecnologia aqui no Piauí. Os produtores têm reclamado muito de morte de enxame, então o que nós vamos procurar agora é desenvolver modelos de colmeias mais adaptados. Vamos estar estudando também a flora das regiões para ver quais são as espécies que elas exploram para a produção, né? E vamos estar verificando também uma tecnologia mais adaptada para a conservação do mel, visando um aumento do tempo de prateleira, mas que esse mel também não mantenha as características físico-químicas que ele tinha na colmeia. Potencialmente, o mel da abelha sem ferrão pode ser competitivo, pode virar um negócio rentável na apicultura? Com certeza, porque ele tem um diferencial. O mel de tiúba, por exemplo, só pode ser produzido aqui na nossa região, porque a tiúba não sobrevive em outras regiões, né? Então você vê, nós temos inclusive um diferencial muito grande. Apesar delas produzirem uma quantidade de mel bem inferior das abelhas africanizadas, o preço é muito maior, né? A gente tem notícias de produtores que vendem a 50, 70 reais o quilo de mel contra 4,50, 7,50, dependendo da época do ano, né, de africanizada. E nós temos também a questão da própria cultura popular, que busca muito esse mel, acha ele muito saboroso, ele tem realmente um sabor diferenciado. Então ele tem tudo para estar realmente ajudando os produtores na geração de renda. E a cultura popular pode ser respaldada na ciência? O mel da abelha sem ferrão pode ter uma qualidade superior em termos de nutritivos e até medicinais? Olha, isso aí realmente a cultura popular procura muito esse mel para a questão medicinal, né? Não existem vários trabalhos tentando comprovar isso, que ainda estão sendo realizados, mas a cultura popular é muito sábia, né? Enquanto eles estiverem procurando o mel para isso, né, o produtor pode estar aproveitando para estar realmente vendendo o mel com essas finalidades.